Bom, conselheiros, em continuidade à nossa sessão do dia 10 de junho, na parte da manhã, estamos aqui também com a presença da ilustre procuradora, do suplente, conselheiro Dornelas, no lugar do conselheiro Alexandre, e vamos então para o processo número 39 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, a recorrente Fazenda Nacional interessado votorante em corretora. Temos patrono, Patrícia? Sim, doutora. É o patrono Ravi Caê que vai fazer a sustentação. Tá, então teve uma troca já autorizada, né? E pode então mandar o patrono entrar. Ok. Farei a convocação. Obrigada. Item 39 da pauta do Ravi Caê, por gentileza, ingressou na sala de julgamento. Boa tarde. Doutor Ravi, bom dia, seja bem-vindo à nossa turma. Vou pedir... o senhor vai fazer sustentação oral, porque o senhor está aqui para acompanhamento, mas houve mudança na composição, tá? Então, só para o senhor tomar ciência, e aí o senhor fique à vontade, ok? Só me diz se o senhor vai fazer sustentação oral, porque aí o relator vai para no relatório. Sim, eu vou querer fazer algumas considerações, presidente. Ok. Doutor, esse processo, doutor Fernando, foi em vista para a conselheira Ideli, foi convertido em coletiva. O relator ele votou por conhecer parcialmente o recurso, apenas no que se refere à matéria investimento incentivado com base na declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais. E no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para limitar o valor do incentivo fiscal ao valor do DAF recolhido e informado na DIPJ original a título de destinação do FINOR no valor de R$ 184.867,03. O conselheiro Caio abriu divergência para não conhecer do recurso, o conhecimento foi votado, os demais conselheiros acompanharam o voto do relator quanto ao conhecimento parcial, sem, contudo, encerrar-se o julgamento nesse ponto. Não houve início da votação de mérito do recurso. Nesse momento, houve pedido de vista. Então, ou seja, o conhecimento parou no doutor Caio. Eu não cheguei a votar. Então, estamos aí com o conhecimento e mérito para o doutor Fernando. Então, doutor Fernando, pode iniciar seu relatório, por favor. Ok, presidente. Vou tentar fazer um resumo aqui. A questão aqui de PERC. Então, o contribuinte tinha transmitido, tinha feito o recolhimento de DARF no valor de R$ 184.867,03, equivalente a 6% do IRPJ apurado no exercício, né? Ele transmitiu a DIPJ tempestivamente, confirmando esses valores. No ano seguinte à da entrega da declaração, né, ele transmitiu uma DIPJ retificadora, e com base nessa retificadora da DIPJ, a unidade de origem indeferiu a opção pelo FINOR. O contribuinte apresentou PERC, pleiteou o reconhecimento do seu direito de incentivo fiscal, disse que estava com a regularidade fiscal em dia, que a DIPJ retificadora transmitida em 2001, por si só, não impediria o contribuinte de usufruir do incentivo fiscal. O contribuinte, então, teve sua manifestação de conformidade também negada na DRJ, apresentou recurso voluntário e o acórdão 13.01.004.440, do qual eu e o conselheiro Dornelas, inclusive, participamos do julgado, deu provimento ao seu recurso voluntário, dizendo que a regularidade fiscal estaria comprovada com base na súmula CARF número 37, que o contribuinte teria apresentado, podia ser em qualquer fase,
comprovação de regularidade fiscal. E em relação à DIPJ retificadora, o contribuinte também não poderia ter seu direito tolhido só em razão da retificadora. Então, se deu provimento integral ao recurso voluntário. A PFN, então, apresentou o recurso especial, né, que foi admitido em todos os pontos. O contribuinte, então, apresentou contrarrazões. Nas suas contrarrazões, ele pede o não conhecimento do recurso fazendário em relação às duas matérias. Em relação à regularidade fiscal, ele diz que, com base no parágrafo 3º do artigo 67, o recorrido teria adotado o entendimento de súmula e, portanto, não deveria ser conhecido o recurso. E também diz que os paradigmas colacionados pela PGFN contrariariam súmula do CARF, né? Então, entendimento de súmula do CARF, com base lá no parágrafo 12, inciso 3, do artigo 67, também não deveria ser admitido. Em relação à matéria, declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais, requer também o não conhecimento, alega que, enquanto o acórdão recorrido, a formalização da opção pelo FINOR tenha sido dada com base no recolhimento de DARF, né, com validação por DIPJ transmitida tempestivamente, no paradigma indicado pela PGFN, a opção pelo FINOR somente teria sido dada com a transmissão da DIPJ retificadora, transmitida após a competência do exercício correspondente. Presidente, o relatório é esse, só fazer um esclarecimento. Na sessão passada, eu fiz uma menção aqui à DIPJ do exercício retificadora, que eu disse que tinha aumentado de valor, lembra? Depois a gente foi olhar, as DPJ estavam na sequência e ela era do ano anterior, né? Então, não procede aquela informação, isso está superado, né? Só para fins já de deixar demarcado, a DIPJ retificadora reduziu um pouco o valor, de 184 mil, ela reduz para algo em torno de 180 mil. Só para deixar claro que era um erro na situação de fato, eu estou corrigindo tanto para fins do relatório, quanto depois, quando eu for proferir meu voto, presidente. É o relatório finalizado agora. Ok, doutor, então vou marcar seu tempo aqui. Vamos lá. Bom dia, presidente. Bom dia, relator. Em nome de quem cumprimenta os outros conselheiros, muito bom dia. Obrigado, relator, por ter feito a explanação muito clara e precisa dos fatos. O caso aqui, o PA, sob apreciação, nesse julgamento, trata de indeferimento de PERC, relativo à opção ao FINOR nos anos calendário 2009, sobre os seguintes fundamentos: a irregularidade fiscal, impossibilidade de apresentação de IPJ original ou retificadora fora do exercício da competência, com alteração dos valores a serem aplicados no incentivo. O recurso especial da Fazenda trata dos dois pontos, e em relação à regularidade fiscal, de fato, não merece o conhecimento, uma vez que o recurso interposto contra acórdão que aplica entendimento da súmula, no caso, a súmula 37, não deve ser conhecida. Então, eu quero me ater aqui tão somente ao segundo ponto, que é a possibilidade de retificação da DIPJ após o exercício, e mais especificamente em relação ao mérito, e assim como foi feito na sessão anterior, apontar o entendimento dessa turma, desde 2015, de forma unânime, pela possibilidade de apresentação da DIPJ retificadora após o exercício, e que tal fato não gera o indeferimento do PERC. Desde 2015, foram proferidos 7 acórdãos nessa turma, os acórdãos finais 2339, 2457, 2458, 2775, mais recentemente, no ano passado, em janeiro do ano passado, 4620, 622 e 623. Esses 3 últimos, sob a relatoria do conselheiro André Mendes. E eu peço licença para ler a ementa, porque ela é muito precisa, fala:
não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais o contribuinte que entregar a declaração retificadora fora do exercício de competência, desde que a declaração original tenha sido apresentada dentro do prazo do exercício respectivo e dispõe apenas sobre a alteração do montante a ser aplicado. É exatamente a situação aqui. DIPJ apresentada dentro do exercício, retificadora no exercício seguinte, mas como já pontuado pelo relator, reduzindo o valor destinado, e nesse acordo aqui que eu estou lendo, o 9101004623, foi decidido por unanimidade nessa turma. É interessante informar que um desses acórdãos de janeiro de 2020, o recurso da Fazenda foi desprovido por maioria, vencidas a conselheira Viviane, conselheira André, conselheira Deli, porque no caso específico, a destinação ela aumentou. Não é o caso presente. Tá? Nesse caso, a retificação foi para diminuir, como já delineado, de 184 mil para 180 mil. Esses são os fatos. E aí, no acórdão de relatoria do conselheiro André, ele pontua, porque esse entendimento de impossibilidade de apresentação de DIPJ retificadora é oriundo de um ato declaratório normativo, CST 2685, de 85, em que ele afastou a aplicação desse ato declaratório sob o entendimento de que não há amparo legal para esse entendimento. Não há amparo legal, enfim, para essa afirmação de que seria impossível. E, reitero, esse entendimento foi decidido por unanimidade nessa turma, na oportunidade do julgamento em janeiro de 2020. E como já também adiantou o relator, o recurso da Fazenda foi proferido contra acordo da primeira turma da terceira Câmara, do qual participou o relator, e também lá o recurso voluntário foi provido por unanimidade. Naquela oportunidade, o ato declaratório foi afastado do entendimento, primeiro porque ele foi emitido num contexto jurídico diferente, ou seja, quando ainda não era possível exercer a opção mediante DARF, o que aconteceu nesse caso, ou seja, o contexto jurídico naquele tempo do ato declaratório não permitia destinar ao incentivo fiscal fazer a opção mediante DARF com pagamento, que é justamente o que aconteceu no caso. E também sob o entendimento de que não há amparo legal. Então, ou seja, esse entendimento ele deve prevalecer caso passe ao julgamento do mérito nesse ponto, sobretudo em razão da redução do valor destinado na retificação, assim como foi pontuado na declaração de voto da conselheira Deli, no acordo 9101004623, em que o prejuízo ao cronograma da receita ocorre quando há aumento e não redução. Apenas isso, conselheiros, gostaria de agradecer a oportunidade e, enfim, pedir desprovimento do recurso da Fazenda Nacional, caso seja conhecido, e subsidiariamente, caso o recurso da Fazenda seja provido, retorno dos autos, requer o retorno dos autos da turma COR para apreciação do ponto controvertido no recurso voluntário acerca da opção ao incentivo fiscal mediante DARF específico dentro da competência do exercício correspondente. Nesses termos, requer o desprovimento do recurso da Fazenda. Muito obrigado, presidente. Ok, conselheiro Fernando, pode iniciar a leitura do voto. Vamos lá, presidente. Então, sendo bem objetivo, né, senhores, em relação à primeira matéria, eu já tinha encaminhado o voto no sentido de não conhecimento do recurso, tanto porque o paradigma, o recorrido está fundamentado, não é só cita, ele fundamenta e transcreve aí o artigo 37, a súmula 37 do CARF, né, fez análise da documentação e, inclusive, ratificou a regularidade fiscal do contribuinte, e também os dois paradigmas, eles estão confrontando esse mesmo enunciado número 37 do CARF. Então,
encaminhei para não conhecer em relação a essa primeira matéria, né? Em relação à segunda matéria, eu já tinha encaminhado meu voto para o conhecimento do recurso. Entendo que a questão aqui do DARF, ela é secundária, né? Que ocorre aqui é justamente a situação que, em uma hipótese do recorrido, acabou se aceitando a DIPJ retificadora entregue fora do exercício, enquanto que no paradigma não se admitiu, né? Então, e nos dois casos são bem parecidos. Eu estou encaminhando, conforme já tinha feito na sessão passada, pelo conhecimento, né? Então, coloco aqui, entendo não lhe assistir razão ao contribuinte, né? Pediu para não conhecer o recurso. Pois, embora, de fato, no caso concreto, a opção pelo FINOR por parte do contribuinte tenha sido dada inicialmente com base em recolhimento de DARF, opção essa corroborada pelo contribuinte na transmissão da DIPJ original, aí com FINOR de 184 mil, né? Após o prazo para entrega da DIPJ, mais precisamente no ano seguinte da transmissão dessa declaração original, o contribuinte procedeu à retificação da DIPJ, segundo consta a folha 26, despacho decisório, né, de folha 4451, reduzindo a base de cálculo do RPJ e, consequentemente, a base de cálculo do incentivo fiscal à destinação do FINOR para 180.253, mantido o percentual de 6%, deu aquela confusão que estava olhando a DIPJ de outro período, apontando 12%, né? Então, ainda o segundo referido despacho, recolhimento realizado em 31/3, no valor de 184 mil, teria sido vinculado ao débito de 180 mil, né? Que mostra aí, inclusive, uma vinculação do valor da DIPJ retificadora, né? Que consta 180 mil. Ressalta-se que, embora o contribuinte alegue que no recorrido a opção tenha sido dada com base em recolhimento de DARF, enquanto no paradigma levou-se em consideração a DIPJ retificadora, no referido paradigma não se deu qualquer importância acerca do pagamento em DARF para fins de destinação do FINOR, sendo suficiente para a decisão o fato da DIPJ retificadora ter sido transmitida após o encerramento do exercício correspondente, aliás, em situação fática muito semelhante com a tratada nos presentes autos, pois também naqueles autos houve tentativa de redução da aplicação inicial junto ao FINOR. De modo, ainda que nos presentes autos a opção proporcional tenha sido dada pelo recolhimento de DARF específico, não há dúvidas que, com a retificadora transmitida após o encerramento do período, o contribuinte buscou alterar o cenário original da destinação de recursos a esse fundo, procedimento que, no acórdão recorrido, não foi óbice para o deferimento do pedido do contribuinte, ao passo que, em situação semelhante, foi em razão do indeferimento do PEC no acórdão paradigma em questão. Então, eu estou encaminhando, presidente, ratificando o meu voto da sessão anterior, para conhecer do recurso em relação à segunda matéria, então, conhecimento parcial. Não sei se quer parar ou se eu... Não, vamos parar, porque à vista da conselheira Edelia, vamos fazer então por partes, e aí eu vou passar a palavra para ela e depois só continua. Tá, ok, doutora Edelia. Vamos aguardar. Obrigada, presidente. Acompanho o relator no conhecimento, manter ressalvas. Conhecimento acompanha. Então, bom, na verdade, todos já tinham acompanhado, a exceção do doutor Caio, né? Então, só faltava eu votar o conhecimento para a gente... Então, eu acompanho o conselheiro Fernando também. Então, conselheiro Fernando, vamos para o mérito, então, já que o conselheiro Dornelas não vota, porque ele está substituindo, e o conselheiro Alexandre já votou, né? Perfeito, perfeito. A gente já tem todos os votos, então. Isso. Como a doutora Edeli também estava com a vista, ele acompanhou, vamos em frente, eu lhe acompanho também. Então, tá certo, presidente. Depois eu o resultado completo. Então, no mérito, o primeiro ponto fica prejudicado, né, que era a respeito da regularidade fiscal. No segundo ponto, vamos lá. Nos termos já relatados, o contribuinte exerceu a opção de destinar parte do IRPJ para o ano calendário 99 ao FINOR por meio do recolhimento de taxa específico, equivalente a 6% do IRPJ devido.
Essa opção foi confirmada com a transmissão de IPJ original, tempestiva. Ocorre que no exercício seguinte, o contribuinte transmitiu DIPJ retificadora, ajustando a apuração do lucro real, mantendo a opção pelo FINOR, mas alterando a apuração do lucro real, mediante redução da base de cálculo do imposto e, consequentemente, do montante de RPJ apurado e devido. Vamos lá. Relação. Estou pegando aqui, transcrevendo o voto do condutor do arresto recorrido, tá? Ele, de fato, verifica-se que o PEC apresentado pelo recorrente não foi apreciado pela autoridade administrativa pelo fato do contribuinte ter apresentado DIPJ retificadora. Destaque-se, porém, que essa razão por si só não é suficiente a justificar a não apreciação do PEC, mormente pelo fato de que a DIPJ original já contemplava a opção do contribuinte pelo FINOR. A mera retificação da DIPJ, isoladamente, não pode ensejar a apreciação a apreciação do PEC, né, se a opção foi regularmente exercida na DIPJ original. Ademais, a DIPJ retificadora produz o mesmo efeito da DIPJ originalmente apresentada, né? Então, ela cita aqui alguns precedentes, e cita um precedente que o relator foi o conselheiro Rafael Vidal, o 9101002339, né? E, então, se admitiu essa retificação sem maiores ressalvas, por não haver prejuízo ao fisco. Pois bem, agora é o meu voto, né? Pois bem, no que diz respeito à impossibilidade de transmissão de IPJ retificadora após o final do exercício, em que deveria ser transmitida a declaração original, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos. Há, contudo, uma particularidade a ser considerada no caso concreto que não foi levada em consideração no acórdão recorrido, né? Julgamento, inclusive, do qual participei. A retificação levada a efeito pelo contribuinte, de acordo com o despacho decisório de folhas 4451, a DIPJ retificadora transmitida reduziu a base de cálculo do IRPJ, consequentemente, a base de cálculo do incentivo fiscal e a destinação de recursos ao FINOR para R$ 180.253,29, mantido o percentual de 6%. Fiz questão de ressaltar aqui, para não ter problema. Ainda segundo o referido despacho, o recolhimento realizado em 31/3/2010, no valor de R$ 184.867,03, teria sido vinculado ao débito de R$ 180.253,29, folha 47. Nesse contexto, convém ressaltar o disposto no artigo 901 do RIR 99 acerca da subscrição voluntária. E aqui eu chamo a atenção ao parágrafo 6º desse dispositivo. Se os valores destinados para os fundos, na forma desse artigo, excederem o total que a pessoa jurídica tiver direito, apurado na declaração de rendimentos, a parcela excedente será considerada, daí lá no inciso 2, né, como subscrição voluntária para o fundo destinatário da opção manifestada no DARF. Conforme se observa, caso o contribuinte destine ao FINOR recursos superiores ao limite legal, será considerado subscrição voluntária. Portanto, caso seja transmitida da IPJ retificadora com redução do limite de incentivo fiscal a ser destinado ao FINOR, o excesso recolhido inicialmente pelo contribuinte será considerado como subscrição voluntária, ou seja, não poderá a Receita Federal retificar o valor destinado pela pessoa jurídica a esse fundo. Assim sendo, a opção realizada pelo contribuinte mediante o regulamento de DARF no valor de 184.867,03, utilizada como dedução de RPJ devido, né, incentivo fiscal, e, ao mesmo tempo, com intuito de destinação ao FINOR, foi parcialmente infirmada pela DIPJ retificadora, que apontou como limite dessa dedução o valor de R$ 180.253,29. Por conseguinte, o deferimento do PEC deve se dar nesse exato limite, né, sendo o restante do valor recolhido considerado como aplicação por subscrição voluntária, nos termos do inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 601 do RIR 99. Assim sendo, embora entenda que o recurso da PGFN não possa ser provido nos exatos termos do seu pedido, restabelecimento da decisão em primeira instância que deferiu o PEC, há de se prover parcialmente para limitar o valor do incentivo fiscal ao indicado na DIPJ retificadora. Então, finalizando, encaminho o voto por conhecer parcialmente do recurso especial da Procuradoria, apenas no que se refere à matéria de investimento incentivado com base em declaração retificadora fora do exercício de competência e com alteração dos valores de incentivos fiscais, no mérito, na parte conhecida, né, dar-lhe provimento parcial para limitar o valor de incentivo fiscal
ao valor indicado na DIPJ retificadora, no total de R$ 180.253,59, sendo o restante do valor recolhido considerado como aplicação por subscrição voluntária. É o meu voto, presidente. Ok, vou passar a palavra então para a conselheira Edeli. Acompanho o conselheiro Fernando, eu coloquei uma declaração de voto na pasta, mas para reiterar os termos do voto que já havia proferido, e aqui também para colocar quem estava presente, né, naquele julgamento, que é o 9101004623. Naquele caso, a retificação havia se prestado a aumentar o valor aplicado, né? Mas a lógica é semelhante, porque o que acontece é a partir no momento em que se exerce a opção, há uma estabilização do valor aplicado, né? Então, não é possível aumentar depois, porque o valor já foi destinado ao fundo, como o Fernando bem coloca, né? Então, agora, em relação à diminuição, também o valor está estabilizado, né? Aquele valor que foi aplicado é o que foi destinado ao fundo, é aquilo que o contribuinte vai receber como representação da aplicação no fundo. O que não pode ser deferido, é o que ele pede no PEC, é que a totalidade dessa aplicação, a maior que ele fez originalmente, seja reconhecida como incentivo fiscal, né, seja dispensado o recolhimento do imposto, né, considerado aquilo como uma dedução do imposto. A gente não tem muita utilidade prática nessa discussão no âmbito do PEC, né, porque, ao final, o contribuinte vai receber as ordens de emissão no valor da aplicação original. O que faz diferença é quando há um lançamento de ofício, né, porque se considera que daquela aplicação só o valor reduzido é que corresponde à aplicação em incentivos fiscais, é uma dedução possível do imposto de renda devido, né? Então, aqui nesse processo não tem muita discussão, mas só para colocar que é essa estabilização que acontece no momento da aplicação, né, que impede o valor dessa redução. E quando o contribuinte entrega uma declaração retificadora diminuindo o valor aplicado, isso teria o mesmo efeito da fiscalização chegar e conferir a escrituração dele e concluir que ele não poderia ter destinado tudo aquilo como incentivo fiscal, né? Que há um erro de cálculo, por exemplo, na aplicação da alíquota do limite de aplicação. Então, aqui, quando ele entrega a retificadora, ele espontaneamente já informa que fez uma dedução em excesso. A aplicação é aquela, mas a dedução foi em excesso. E aí ele vai receber as ordens de emissão, mas aquela parcelinha, né, como subscrição voluntária, e aí esse ajuste o Fernando já fez, né, que é no sentido de reconhecer o excedente como subscrição voluntária. A Procuradoria queria que tudo fosse reconhecido como subscrição voluntária, já que a mera retificadora já desconstituiria a opção feita, né? E acompanho o Fernando no sentido do provimento parcial, porque a retificadora não se presta a desconstituir integralmente, né? Só não autoriza que todo o valor seja reconhecido como incentivo fiscal. Então, esse foi o relatório, presidente. Ok, obrigada. Conselheira Lívia, como vota? Me parece que a gente não pode alterar o valor da dedução, né? O valor da dedução tem que ser o percentual do imposto devido, isso é claro. Aí, quanto ao valor do DARF, a retificação materializa que aquele DARF estava errado. Agora, um DARF errado deve ser procurado no DARF errado e não pode impactar a dedução, né? O fato de eu ter recolhido a mais não pode dizer que eu tenho direito à dedução daquilo tudo. E eu estava tentando comparar assim, se o contribuinte tem recolhe um DARF de 1 milhão em vez de 100 mil. É erro crasso. Eu vou considerar aquilo como dedução a mais? Não posso. A dedução é de acordo com o percentual do imposto.
Agora, como é que ele recupera esse valor que ele recolheu a mais? Ele faz uma retificação do DARF. E aí, no caso, não seria o mesmo caso? Por exemplo, eu acho que no máximo ele teria direito a retificar o DARF, nesse caso, se desse tempo, né? Mas no caso não dá. Porque a retificadora significa que eu recolhi mais. Aí a questão, eu reconheço que tem a questão da subscrição voluntária, mas eu estou dizendo que a retificadora materializa que foi um erro, não foi voluntário. Aquilo eu errei. Então, eu, no máximo, se eu considerar que aquilo não é uma subscrição voluntária, porque eu errei, eu poderia, no máximo, devolver o DARF. E aí vamos devolver a partezinha, né, a mais. E aí vamos ter discussão ali no eventual processo, mas essa é mais uma... Eu estou colocando para discussão, não vai ter impacto nesse processo, mas só colocando assim, no meu pensamento, no máximo eu poderia recolher, pedir ali naquele âmbito do recolhido a mais, caracterizado o erro e tal, e aí vai ter gente que diz que não, que isso é subscrição voluntária mesmo assim. Mas aqui, para o impacto para esse processo, eu não teria. Mas só colocando a discussão, eu gostaria de ouvir também os mais entendidos no assunto. Vou passar a palavra para o conselheiro Fernando. Pode falar, conselheiro. Conselheiro Lívia, entendi os argumentos, mas existe um problema até do ponto de vista do funcionamento disso tudo. A partir do momento em que a Receita, que ele fez o pagamento e virou o ano calendário, a Receita ela já subscreve aquele valor para o fundo, né? Como se estivesse, entre aspas, comprando as ações do fundo. Pô, aquelas ações, aquilo que você tem direito é nesse valor, né? Então, não há como, até do ponto de vista prático e operacional, se reverter aquilo, porque, na verdade, eu teria que pedir para o fundo devolver aquele valor, né? O contribuinte teria direito menor às cotas que ele tem, né? E, entre aspas, vamos supor assim, o contribuinte usar isso aqui ou para deduzir imposto, ou para pedir restituição, algo assim. Mas é impossível, do ponto de vista operacional e prático. A Receita diz, olha, a partir do momento que você indicou aquilo, eu vou colocar no fundo, né? Agora, se você superou 6% do seu imposto devido, nesse ano era 6%, né? Você superou, o que eu vou aceitar como incentivo é até 6%. O restante está lá no fundo. Você não perdeu o dinheiro. Você tem cotas a mais do fundo. Mas, do ponto de vista de restituição, é um dinheiro que já não é da Receita. A partir do momento que você recolhe naquele DARF específico, ele é utilizado para destinação ao fundo. Agora, se for a mais, acaba sendo, olha, você tem direito a uma cota maior lá do fundo, mas a restituição, digamos assim, não seria mais nem papel da Receita. Eu destinei conforme você solicitou no DARF e depois confirmou parcialmente na DIPJ, mas esse parcialmente vai servir tão somente para fins de limitar o incentivo fiscal, mas não para o valor que você já destinou mediante recolhimento. Mas eu entendo. Mas aqui tem uma particularidade aqui, que isso é como se não fosse DARF, né? Ele é recolhido em DARF, mas podia ser em outra qualquer guia, emitida inclusive pelo fundo. Mas para a operacionalização se fez via DARF, mas ele não é um recolhimento de tributo, é um recolhimento que eu faço para destinar ao fundo e que a lei permitiu que dessa destinação que eu fiz ao fundo, ele pudesse deduzir até 6% do imposto devido. Se eu fiz a mais, acaba sendo entre aspas, investimento naquele fundo, no total que eu destinei no DARF. Mas é um pouquinho... É uma situação que a gente acaba não vendo como se operacionaliza, mas a Receita fica como intermediária nessa operação. Por isso que eu estou colocando essa ressalva aqui, que às vezes, do ponto de vista de imposto devido pelo contribuinte, nesse caso, pode nem dar efeito, porque lá ele reduziu também o valor do imposto devido. O que não dá é para pegar esses 4 mil excedente e devolver para ele, né? É uma questão que está lá, o recurso já está, inclusive, com o fundo, nem está com a Receita, né? Oi, conselheira Adeli, pode falar? Só sobrou para... O Fernando foi quase 100% completo, aí só faltou acrescentar que o sistema não vai permitir redarf sob esse código de arrecadação. A IN 6792 vai vedar a compensação que tenha por lastro DARF com esse código, e daí para frente a vedação ela vem nas expressões de que não se trata de tributo administrado pela Receita Federal. Então, toda a lógica se fecha para impedir a devolução desse valor.
né? O contribuinte tem que resgatar as cotas. Muito bem, conselheira Lívia, então. Obrigada pelos esclarecimentos. Meu raciocínio faria todo sentido se não fosse uma peculiaridade do sistema aqui. Então, entendi e agradeço. Acompanho o relatório integralmente, a única ressalva que eu teria era quanto a essa específica, mais esclarecido aqui o sistema, eu acompanho integralmente. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho? Acompanho o relator também. Um minuto, doutor. Conselheiro Dornelas? Eu lembro bem desse caso, Fernando, lá na Câmara Baixa, e faço perceber para a turma essa questão da retificadora, né, que reduzia a base de cálculo do imposto de renda. Eu acompanho integralmente o relator. Eu também acompanho. Doutor Caio, desculpa, porque o senhor estava marcado aqui no não conhecimento. Doutor. Claro. No mérito, eu acompanho o relator. Ok, eu também acompanho o relator. Então, foi por unanimidade dado provimento parcial. Quanto ao mérito, no conhecimento, ficou conhecimento parcial por maioria, vencido o conselheiro Caio, que negava conhecimento, e no mérito, dado provimento parcial por unanimidade. Doutor, pois não. Até agora, o contribuinte não teve oportunidade de se defender com relação a esse ponto, destinação excessiva. Talvez seja o caso de isso ser, essa questão ser decidida na DRF. O contribuinte não vai ter mais como se defender acerca desse ponto, porque estamos em sede de recurso especial. E eu sei que a decisão do relator tem a questão de... Doutor, eu peço para o senhor ser breve, porque a gente ainda tem outros processos para ver. Sim, subscrição voluntária e tudo mais, mas como a conselheira Lívia falou, não foi intenção do contribuinte subscrever isso voluntariamente. E sei que é um problema do sistema, mas o sistema deveria ter uma previsão para que, nesse caso, o contribuinte não tivesse nenhum tipo de prejuízo. Mas é só esse ponto. O contribuinte não teve oportunidade até agora no processo para se defender desse ponto, que é inovador. Só isso. Ok. Doutor Edeli, depois doutor Fernando, e vamos encerrar. Eu só ia pedir declaração de voto, acho que vou deixar o Fernando fazer o esclarecimento, qualquer coisa eu acrescento depois. TV Edeli, ok. Pode falar, doutor Fernando. Para esclarecer, quando eu disse de sistema, eu não quis dizer do sistema da Receita, nesse caso, é do sistema jurídico, né? É o mecanismo legal em que se deu a questão da destinação e como é que funciona. Compreendo a questão do senhor, mas era um pedido da PGFN e que, na verdade, o que se vem desde o início é dizendo que era uma destinação voluntária, né? Isso, a partir desde do despacho da unidade de origem e a DRJ, o que eles fizeram foi dizer que era uma destinação voluntária, que foi revertido pelo acórdão, era totalmente voluntário, né? Que foi revertido pelo acórdão recorrido, e a PFN pediu para se restabelecer a decisão da primeira instância. O que a gente fez foi restabelecer parcialmente a decisão de primeira instância para considerar tão somente como subscrição voluntária o que excedesse a 6% do imposto devido. Eu entendo que não é uma questão de inovação, pode parecer inovação se olhar isoladamente qual foi a conclusão do acórdão recorrido, mas o contexto em que o processo se deu totalmente era 100% de subscrição voluntária, revertido na decisão do acórdão recorrido e parcialmente agora reformado pela gente, deixando uma pequena parcela só como subscrição voluntária. Mas, obviamente, né, doutor, isso não impede que os senhores discordarem, eventualmente manejem aí os embargos de declaração, que a gente pode, né, inclusive, se manifestar sobre isso se for considerado uma omissão. Ok? Ok, doutor. Muito obrigado, conselheiro. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Bom julgamento. Tchau, tchau. Tchau. Saúde aí.
Bom, acho que nessa parte da manhã, acho que encerramos, né? Sobrou agora sobraram 2 processos da sustentação oral da Patrícia. Sim, presidente. Pode encerrar a gravação, então.